Pessoal, então nós vamos fazer a correção dos exercícios. Tinha o exercício 25, ele falava sobre o antecessor e o sucessor de um número. Queria saber quem era o antecessor e quem era o sucessor, por exemplo, do 389. Vou fazer em forma de tabela, para ficar legal. 389, o antecessor é o que vem antes. Antecessor. E o sucessor é o que vem depois. Então, por aqui, ó, sucessor. O antecessor do 389 é o 388. E o sucessor é o 390, certo? Vou fazer uma tabelinha aqui. Quero saber agora do 1471. O antecessor dele é o 1470 e o sucessor é o 1472. Próximo é o 99.939. Antes dele, então, o antecessor é o 99.938 e depois dele é o 99.940. O próximo é o número 1 milhão. Então, 1 milhão tem 6 zeros. Ficou apertadinho aqui, mas dá para entender. Então, antes do 1 milhão é o 999.999. Um monte de 9 mesmo. E depois do 1 milhão é o 1 milhão e 1. Para eu saber o antecessor, a gente tira 1. E para saber o sucessor, a gente soma 1. Certo? Este era o exercício 25. No exercício 26, nós temos os números aqui e pedia na letra A para colocar os números em ordem crescente, utilizando o símbolo de menor, né? A gente diz que esse símbolo é chamado de menor, mas é porque a gente lê sempre da esquerda para a direita, né? Vamos colocar primeiro os números em ordem crescente, depois eu falo sobre esse símbolo. Então, o primeiro número que a gente vai colocar aqui é o 29. Depois do 29, 38. Depois do 38, vem aqui o 296. Depois do 296, 297. Então, vamos fazendo, marcando aqui para não se perder. Depois do 299 é o 588. Aqui na minha linha não deu, não coube. O que eu faço? Eu continuo na linha de baixo, não tem problema, tá? Então foi o 588, depois vai 687 e depois, ainda falta mais dois, né? O 3099 e o 3100. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Isso é uma forma de a gente fazer, rever se a gente resolveu o exercício certo. Ó. Eu confiro. Tá em ordem crescente? Tá crescendo. Então, tá ok. Coloquei todos? Coloquei. Então, está ok. O que é para fazer, então, com o símbolo? A gente vai colocar ele desse jeito, ó. Ele está indicando que o de cá é menor do que o da direita, né? O da esquerda é menor do que o da direita. Uma dica do símbolo é observar que sempre o lado que está aberto fica do lado do maior número. Então, os maiores estão para cá. O símbolo está aberto para cá. Então, aqui eu vou colocar assim também. Todos eles, ó. Aqui eu posso pôr ou aqui ou aqui. No caso, eu acho que tanto faz, mas... vamos deixar assim mesmo, com esse símbolo aqui. Era isso. Aí na letra B, é bem parecida com a letra A. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em ordem decrescente. Para ser decrescente,
é só olhar o inverso, né? Olhar de trás para frente, digamos assim. Que eu já coloquei em ordem crescente. Para decrescer, eu vou colocar a partir do 3.100. Esse cabe aqui, 3.100. Depois, 3.099. Depois, 687. 588. 297. Aí não cabe aqui, vem para baixo. 296, 38 e 29. A diferença vai ser no símbolo. Como está decrescendo, o de cá é sempre maior, ó. Então, maior para cá. Todos eles. Importante colocar esse símbolo, tá? Porque o exercício pedia para posicionar esse símbolo aí entre os números. No exercício 27, nós tínhamos lá um textinho, né? Vocês tinham que ler, interpretar o que estava sendo falado. E estava dizendo, né? Que foram, em alguns anos aí, os Jogos Olímpicos, né? Foram realizados os Jogos Olímpicos e que ocorrem de 4 em 4 anos. Tinha uma reta numérica mostrando essa sequência, né? Tinha lá 2004, 2008, 2012, 2016, tinha lá as informações em cima, era só ler, né? Só que o objetivo era, a pergunta do exercício era responder em que ano que aconteceu os Jogos de Sydney, em que ano foi o de Atlanta. Se a gente olhar para a reta numérica, o que está acontecendo? Ela está indo de 4 em 4 anos. Então, 2004, antes de 2004, 4 anos antes, seria que ano? Seria o ano 2000. E 4 anos antes de 2000 seria 1996. Então, o que vocês iam colocar lá no caderno? Eu ia colocar a letra A. Sydney, que ano que foi? 2000. Atlanta, que ano que foi? 1996. Era isso que era para responder. Eu pedi para não copiar o exercício, mas essas informações aqui eram importantes ter no caderno, para vocês saberem do que está sendo falado, né? A reta numérica, que é o assunto da aula, e as respostas, né, de acordo com o que está sendo perguntado aí. Aí na letra B perguntava, aconteceu, ou vai acontecer no caso, né? A gente não chegou no ano de 2030 ainda. Vai ter Jogos Olímpicos em 2030? Em 2040? Então, se a gente seguir a regra aqui, né? 2016, depois de 2016 vem 2020, por aqui apertadinho. 2020, depois 2024, 2028... O que vai acontecer com o ano de 2030? A gente vai pular ele. Vai para o ano 2032. Então, em 2030 vai acontecer? Não. Não vai acontecer os Jogos Olímpicos. Depois, ó, 2036, mais 4, vai dar o ano de 2040. Vou colocar aqui embaixo. 2040 vai ter, então, os Jogos Olímpicos. Então, eu vou escrever sim. Era essa a ideia do exercício, era perceber que os anos vão de 4 em 4, de acordo com os Jogos Olímpicos. O exercício 28 pedia para... tinha um esquema de como que a Ana aqui na explicação que ela faz no exercício, como que ela faz para encontrar um antecessor de um número. E vocês tinham que descobrir quem que era o antecessor do número 45. Ora, 45 menos 1, 44. Certo? Aí na letra B falava assim, ó. Por que ela exclui o zero da sua explicação? Lá no texto está falando, né? Por que ela tira o zero? Quem seria o antecessor do zero dos números naturais? Não tem, né? Então, nos números naturais, quando a gente chegar lá no 7º ano, nós vamos ver que existe o antecessor do zero nos números inteiros, mas isso é assunto lá para o 7º ano. Os naturais não têm o antecessor do zero. O primeiro número aí natural é o zero. Então, como que a gente poderia escrever? Porque o zero é o único número natural que não tem antecessor. Zero é o único
número natural que não tem antecessor. Essa era a resposta da letra B. Aí na letra C, estava perguntando assim: escreva como você faria para obter o sucessor de um número natural, através de um esquema. Os esquemas são muito importantes em matemática, eles servem para dizer para a gente logo a situação, né? Sem tanta escrita por extenso. O que eu fiz na letra B? Eu escrevi por extenso, né? A informação. Preciso ler toda a frase para me entender o que está sendo falado. Quando eu faço um esquema, eu bato o olho e já entendo. A gente consegue entender através de esquemas. Então, como que a gente faria para fazer, né, o sucessor de um número? Poderia escrever assim, ó. Eu pego o número. O que eu vou fazer com esse número? Somo 1. E eu obtenho o sucessor. Porque eu bato o olho nisso, eu consigo compreender. Eu pego o número, somo 1 e obtenho o sucessor. Então isso a gente chama de esquema, para compreender de uma forma mais dinâmica, mais rápida o que está sendo pedido. Aí na letra D está bem parecida. Construa um esquema para determinar o dobro do sucessor de um número natural. Então, primeira coisa, para eu descobrir o dobro, antes eu preciso saber quem é o sucessor. Então, seria bem parecido com esse. Eu pego o número, né, o número natural, vou fazer o quê? Eu vou adicionar 1. Depois de eu somar 1, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 2, porque o dobro é fazer vezes 2. Então, depois de eu multiplicar por 2, eu vou chegar no dobro do sucessor. É isso que está sendo pedido. Então, nós tivemos duas sequências aí, digamos. Primeiro nós somamos 1, depois nós multiplicamos por 2, para obter o dobro do sucessor. Isso aqui seria um outro esquema também. No exercício 29, nós temos umas informações aí, né? Tá falando, por exemplo, primeiro item, comprimento de certo lápis mede a centímetros. E nós tínhamos alguns números aleatórios aí que tinham que ser encaixados na situação. Tinha o 150, o 17, depois o 7.500 e o 220 milhões. Vou pôr aqui embaixo, porque é grandão. O que vocês tinham que fazer? Uma estimativa para cada situação. O lápis, né, tá falando mede a centímetros. Por assim, a centímetros. Vocês acham que o lápis pode medir 150 centímetros? É uma medida muito grande. Então, qual dessas medidas seria mais viável para o comprimento do lápis? 17 centímetros. Então, no caso desse, seria o quê? A estimativa seria 17 centímetros. No outro, falava na massa de um elefante. Ele mede D quilos, né? Quanto que poderia ser esse valor de B aí? Olhando para esses valores, nós temos 150 quilos seria pouco para o elefante. O elefante pesa bastante, mas 220 milhões seria exagero. O mais viável aqui está no 7.500 quilos. Aí o próximo falava na tartaruga. A tartaruga tem C anos, né? Quanto poderia ser esse C no caso? Olhando para o próximo item, né, a gente veria que uma tartaruga não poderia ser 220 milhões de anos, né? Muito exagero. Então, uma tartaruga provavelmente tem o tempo de vida aí de 150 anos aproximadamente, pelas informações do exercício. E por fim tem lá, estima-se que em 2027 a população do Brasil seja de aproximadamente
de habitantes. Aí é bem viável esse número aqui, esse número grandão aqui, habitantes. 220 milhões de habitantes. Vou colocar assim, AB. Habitantes é uma abreviação, AB é a abreviação de habitantes. Esse número seria bem viável para esse item. Esse exercício ele falava sobre estimativas, a gente tem que fazer estimativas. O exercício 30 ele traz aqui uma sequência, né? A gente tem que descobrir alguma regularidade nessa sequência. Está acontecendo aqui. Desenhei as minhas pilhas de cubos em forma de quadrado ao invés de cubo para ficar mais fácil de desenhar, tá? Mas na pilha 1 está acontecendo, tem um cubo, né? O desenho é um quadrado, mas é um cubo. Na pilha 2 nós temos 3 cubos. Na pilha 2 nós temos 3 cubos. Na pilha 3 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui embaixo para a gente associar mais fácil. Na primeira pilha, a gente poderia fazer em forma de tabela também. Vou fazer aqui por enquanto assim. Aqui nós temos 1, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 6. Se a gente olhar, tem uma regularidade acontecendo. Para cada número, né, para cada pilha nova que acontece aqui, está aumentando uma camada. Só que nessa camada é uma a mais do que a anterior. Veja essa, na pilha 2. Aqui embaixo nós temos 2 cubos associados com o número 2 aqui, dá pra gente entender assim também, né? Ó, a próxima pilha de cubos, a camada aumenta uma camada, mas nessa camada não aumenta só 2, vai aumentar 3. O que vai acontecer na pilha 4? Vai ser bem parecida com essa, vai ter a primeira lá em cima, a segunda camada com 2, a terceira camada com 3 e a quarta camada com 4. Então, meu desenho não ficou tão bacana, mas 2, 3, 4. Mas dá para o gasto. Então, na pilha 4, nós vamos ter uma quantidade maior de cubos. Vão ser 4 a mais do que o anterior. Vou pôr assim, 10. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está acontecendo uma regularidade muito interessante nessa sequência. Desse número para esse, aumentou 2. Deste para o próximo, ó, 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 10, aumentou 4. Então, essa regularidade é o que está pedindo aí, né? Ó. Quanto que vai ser na pilha 4? Já descobrimos que é 10. E na pilha 5, né? Será que será possível construir a pilha 5 com no máximo 15 cubos? Seguindo essa lógica, na pilha 5 vamos ter, como se fosse 10, mais 5, vamos ter quanto na próxima? 15. Eu não vou desenhar aqui, mas a ideia é quanto? Que ela realmente vai ter 15 cubos. Então, sim, é possível, né? Pois de acordo com a regularidade da sequência, a pilha 5 terá 15, exatamente 15. Então, na letra A, a resposta é 10 cubos. E na letra B, podemos colocar a pilha 5 terá 15 cubos. Importante vocês registrarem no caderno de vocês, não precisamos registrar todo o enunciado da pergunta, mas a figura, fazer um esquema é muito importante. Então, não só escrever a resposta final, mas ter o esquema é legal para a gente entender o raciocínio. Eu coloquei aqui, por exemplo,
o que está acontecendo para cada pilha nova, né, que está sendo desenhada. Isso é muito legal de observar. O exercício 31, gosto muito desses tipos de exercícios, eles são, se fossem charadas, né? Tem que tentar descobrir o que está sendo perguntado, né? De acordo com as dicas que são dadas. Tem lá o enunciado dizendo: para realizar determinada atividade, a professora de matemática escolheu alguns alunos da turma e entregou uma ficha para cada um deles, contendo os números naturais de 0 a 8. Então, a primeira informação que nós temos aí são os números de 0 a 8. Vocês repararam que eu coloquei as iniciais dos nomes para ficar mais fácil aqui. Por exemplo, Ana, ao invés de escrever Ana, eu coloquei A. Aí B eu coloquei, né, no caso de Beto, eu coloquei B, e assim por diante. Só para ficar mais dinâmico aqui, mais rápido de fazer. Então, a pergunta, em primeiro lugar: quantos alunos participaram da atividade? A princípio a gente fala, é 8 alunos, né? Mas a questão é que a gente está considerando o 0. Então, se eu considerar o 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, nós temos 9 alunos. E também está aqui, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos. Então, na resposta da letra A são 9 alunos. Aí na pergunta B, estava dizendo assim: descubra o número das fichas de Fernanda, Juliana, Heloísa e Gilberto, com as iniciais aqui, ó, tá? Todas com interrogação. De acordo com o que está sendo falado aí. Então, em primeiro lugar, a gente poderia fazer um esquema de ver que números que estão faltando aqui. Já foi colocado o 7, o 8, o 0, o 1 e o 3. Vamos colocar aqui do lado aqueles números que estão faltando ser colocados. Eu não posso colocar de forma aleatória, tem que ver de acordo com o que está sendo falado lá. Eu sei que o número 6 não está, né? Falta ser colocado aqui. O 5 também, o 4, o 3 já está aqui, falta o 2, o 1 e o 0 também estão. Então, são esses números aqui que faltam ser encaixados aqui. Vamos ver de acordo com as dicas. Primeira dica, está dizendo que a Heloísa, quem é Heloísa? H é Heloísa. A Heloísa possui a ficha com o maior número dentre os que estão cobertos. Então, os que são cobertos aqui, ela possui o maior. Quem é o maior desses? É o 6. Então, a Heloísa está com o número 6. Na sequência, diz assim: Juliana possui a ficha com o antecessor do número da ficha de Heloísa. Quem é o antecessor do 6? É o 5. Então, no caso, a Juliana está com o número 5. Já coloquei o 6, já coloquei o 5. Falta o 4 e o 2. Vamos ver a sequência. Ó. A ficha de Gilberto e a de Fernanda possuem o antecessor e o sucessor do número 3, respectivamente. Então, a palavra respectivamente é sempre quando a gente fala na ordem. Então, se eu estou falando que é primeiro Gilberto, depois Fernanda, e está dizendo depois na sequência, possui o antecessor e o sucessor, então o Gilberto, vou fazer um esquema aqui, o Gilberto é o antecessor, no caso, e a Fernanda, né, F de Fernanda, é o sucessor, pela informação que está dizendo. Quando é respectivamente, é porque na ordem que foi falado a informação anterior. Então, se refere ao 3, né? O antecessor e o sucessor do 3. Então, por esse esquema, a gente vê, ó, Gilberto é o antecessor do 3. Do Gilberto aqui. Então, ele é o 2. E a Fernanda é o sucessor do 3. Portanto, a Fernanda é o 4. Então, na letra B, na verdade, nós fizemos aqui em cima, não? Se a gente tivesse feito uma tabela mais simples, nós poderíamos ter escrito assim. Mas também poderíamos ter escrito assim: Fernanda, 4, J é a Juliana,
é a 5. A Heloísa, que é o H, né? Heloísa. É 6. E o Gilberto. Acho que vai ficar apertadinho aqui, mas eu vou colocar mesmo assim. Gilberto é o 2. Isso de acordo com o raciocínio que nós tivemos. E por fim, a questão C era mais intuitiva aí, né? Escreva os nomes dos alunos de maneira que as fichas que eles receberam correspondam à sequência dos números naturais. Vou fazer aqui em cima, aqui, fica mais fácil. Não, vou fazer do lado. Aqui vou apagar, fica melhor. Se é a sequência dos números, eu vou primeiro colocar o 0, né? Porque, ó, é do 0 até 8, então, Camila é a primeira. Depois, a Camila é o Daniel, D de Daniel. Depois, o número 2, quem é o 2? É o Gilberto. Aqui tá ficando apertado para mim, vocês façam numa linha só. Gilberto. Depois do Gilberto, eu acho que nós poderíamos fazer mais fácil ainda. Já que a gente está usando código, vamos continuar usando código. Quem escreveu não tem problema. Vou usar o código aqui, ó. C de Camila, D de Daniel, G de Gilberto, I de Isadora, não, 0, 1, 2, 3, 4 aqui é o F, que é a Fernanda, né? Depois vem o 5, que é a Juliana, o 6 é a Heloísa, o 7 é a Ana, e o 8 é a... Opa! Aqui, a Diana. E o 8 é o Beto. B. Eu coloquei, associei, né, o número, né? B é o 8. Então, ficaria nessa ordem. C, D, as iniciais aí dos nomes. C, D, G, I, F, J, H, A, B. Certo? No exercício 32 tem uma tirinha, né, falando um dos personagens diz par, o outro diz ímpar, e aí cada um coloca uma quantidade. No caso, um deles colocou 2 e o outro colocou 4. A soma de 2 mais 4 é 6, e 6 é um número par. Então, por isso que o personagem que fala par diz que ganhou. O resultado final é um número par. Na sequência 33, diz assim, né? Imagine que você vai enviar uma mensagem a um colega explicando como determinar se o número natural é par. Letra A, o que você escreveria nessa mensagem? Aí é uma ideia, né, pessoal, cada um falaria do seu jeito, né? Mas aqui que a gente espera é que vocês escrevam, né, que o número só é par quando a gente consegue dividir por 2. Por exemplo, vamos pensar no 13. O 13 é um número ímpar, certo? Como que eu posso comprovar que ele é um número ímpar? Na hora que eu faço 13 dividido por 2, eu não consigo uma divisão exata. Aqui, por exemplo, vai dar 6 vezes 2, 12, vai sobrar 1. Então, quando a gente divide por 2 e sobra resto, não é resto zero, o número é um número ímpar, no caso. Se fosse, por exemplo, 12, o 12 a gente sabe que é um número par, termina em 2. Eu posso comprovar isso através da divisão por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, né? Sobra resto zero. Então, o 12 é um número par, divisão por 2 deu exata. O 13 é um número ímpar, divisão por 2 deu resto 1, sobrou resto 1. E aí, um esquema, como que a gente poderia fazer um esquema aí? Na verdade, eu até fiz com vocês aqui, né, o raciocínio. A gente escolhe o número, divide por 2. Vamos fazer assim, ó. Escolhe o número, que a gente fez o anterior.
divide por 2. Se o resto for 0, significa que ele é par. Se o resto for 1, significa que ele é ímpar. Sempre vai acontecer isso na divisão por 2. Ou vai dar resto 0 ou 1. Vamos pensar na sequência aqui, ó. 12, 13, o próximo é quem? É o 14. Se eu fazer 14 dividido por 2, fica apertadinho aqui, mas dá para fazer. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Sobra resto 0. Então, ó, se eu olhar a sequência, vai sempre sobrar ou resto 0 ou resto 1. Quer dizer, quando é resto 0, não sobra resto. O resto é nada. Agora, quando o resto é 1, é a quantidade 1 que está sobrando. Então, esse seria um esquema para representar a situação B. Então, aqui, vamos pôr assim, letra B. E aqui, letra A. Então, pessoal, foram esses os exercícios. Espero que vocês entendam. Corrijam no caderno de vocês. Acompanhem a aula e corrijam direitinho as informações aí para ficar tudo ok no caderno de vocês. Até a próxima, pessoal!